Inicialmente iremos ler apenas parte de um único verso. João 18, versículo 38. João 18, versículo 38. A Bíblia diz assim: que é a verdade? Perguntou Pilatos. Que é a verdade? Meus irmãos, Pilatos, na ocasião do julgamento de Jesus, ele pergunta a Cristo: o que é a verdade? E hoje é impressionante como o ser humano tem estado distante dessa resposta. Como a sociedade tem estado distante da resposta do que é a verdade. É impressionante como entender a verdade, conhecer a verdade e viver na verdade é algo fundamental para a vida de qualquer ser humano. Mas é impressionante que nós estamos dando passos largos para estar cada vez mais distante da verdade. E eu explico por quê. Porque nós vivemos em um tempo onde há um absolutismo do relativo e o relativo do absoluto. Em outras palavras, a verdade tem se tornado cada vez mais relativa e o conceito de que a verdade é relativa tem se tornado absoluto. Como é que isso é contraditório? Impressionante. Cada vez mais o ser humano acredita que a verdade é relativa. E quanto mais essa ideia é apregoada, avança, mais essa ideia se torna absoluta. Mas é um contrassenso. Por exemplo, pergunte para alguém: a verdade é absoluta ou relativa? E ela certamente vai te responder: é relativa. Aí você pergunta mais uma vez: essa tua resposta é absoluta ou relativa? E aí ela entra num dilema. Porque se ela disser que é absoluta, ela se contradiz, porque ela disse que não existe verdade absoluta. Mas se ela disser que é relativa, então nem mesmo ela sabe que aquilo que ela afirmou de fato é verdade. Veja que loucura que nós estamos vivendo. Se a verdade de fato ela é subjetiva e relativa, nós perdemos o referencial. Nós de fato estamos dando passos para a perdição. O que está acontecendo, na verdade, é que o ser humano ele criou uma cortina de fumaça, uma grande ilusão. Porque aqueles que amam as trevas e desejam viver na prática deliberada do pecado, eles não querem serem confrontados com a verdade. Eles querem permanecer praticando e vivendo a sua vida sem ser incomodados com a verdade. Porque quando eles se deparam com a verdade é profundamente limitadora e ao mesmo tempo transformadora. Mas eles não querem a verdade. Então o que eles pensam e tentam fazer é calar a verdade. Porque calando a verdade a consciência não pesa. E eles podem então continuar na prática da mentira, amando as trevas. Porque sabem que a luz expõe os seus pecados. É por isso que o homem busca cada vez mais caminhar no pleno século XXI a fazer com que a verdade se torne líquida, subjetiva. Mas, meus irmãos, nós entraremos numa loucura. Por quê? Porque o ser humano precisa compreender que até para termos liberdade de discordância, opiniões a respeito da verdade, é necessário de um referencial absoluto. Senão enlouqueceremos ou nos sentiremos sem rumo e sem direção. E esse é o sentimento de muitas pessoas hoje, que são fracas, inseguras, que não sabem tomar decisões, têm dificuldade de discernir o que é certo e são extremamente manipuladas. Vivemos em uma sociedade fraca, fragmentada, contraditória e iludida, achando que a verdade se encontra na diversidade. Isso se tornou tão absoluto
que não conseguem ouvir a própria verdade. Pilatos teve a verdade. Ele estava diante da verdade. Seus olhos viram a verdade, mas ele não parou para ouvi-la e tomou a decisão de crucificar a Jesus a pedido de uma multidão ensandecida e manipulada por líderes religiosos inescrupulosos. Veja como João, o evangelista, narra esse episódio do julgamento de Jesus, o julgamento do Estado, o julgamento de Jesus pelos romanos. Verso 28 até o versículo 16 do capítulo 19, narra para nós esse episódio. E a Bíblia diz assim: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: esta pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: caso sou judeu, foram seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por causa da ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem! Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata.
Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Muito bem, meus irmãos, aqui nós temos o relato do julgamento de Jesus diante de Pilatos, uma autoridade do Império Romano. Após o julgamento religioso, Jesus é levado para ser julgado pelo Estado. Por isso, de manhã bem cedo, o chefe dos sacerdotes levaram Jesus a Pilatos. Pilatos era prefeito da Judéia e analisou superficialmente a situação e descobriu que Jesus era galileu e por isso o encaminhou para Herodes. Isso não está relatado em João, mas a gente encontra isso em Lucas, capítulo 23, do verso 6 a 7. Então Jesus é enviado a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes, por sua vez, não encontrou nenhum crime contra Jesus e por isso o devolveu a Pilatos. Jesus, então, é levado a Pilatos, porque apenas Roma poderia condenar Jesus à morte. Isso fica claro nos versos 28 a 32. O texto diz: Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Cristo então é levado para ser julgado pelos romanos, porque a intenção dos judeus era que ele tivesse uma pena capital, era que ele de fato fosse condenado à morte. E judeus não poderiam condenar a Cristo à morte. Por isso, ele é levado para ser julgado por Pilatos, que era prefeito da Judéia naquele tempo. A partir desse momento, então, vamos ver que a verdade estava sendo revelada bem diante dos olhos de Pilatos. E aí a gente vai ver, em primeiro lugar, a verdade que está sendo revelada é que Jesus é o rei dos judeus. O verso de número 33 a 37 vai deixar isso muito claro para nós. O texto vai dizer: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Esta pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei, e de fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Meus irmãos, veja que interessante, a verdade está sendo revelada de forma irônica. Os judeus estão mandando matar o rei dos judeus. Cristo veio ao mundo, de fato, para ser o rei prometido à dinastia de Davi. Nós estamos olhando no domingo pela manhã o texto de Reis e nós estamos vendo como Deus tem preservado, apesar dos pecados, a dinastia de Davi, porque a promessa era que o Messias viria da dinastia davídica. Cristo, de fato, veio ao mundo para isso, para ser rei dos judeus. Mas o ponto é que Jesus veio para estabelecer um reino que não é deste mundo. O seu reino é um reino espiritual.
O seu reino não é um reino físico. Ele não veio para reinar como Davi reinou sobre Israel. Isso confundiu a mente e a cabeça dos judeus. E isso tem confundido muitos cristãos ainda hoje. Muitos acreditam que é necessário que Cristo ainda venha a este mundo para reinar de forma física neste mundo, como foi prometido no Antigo Testamento. Mas Cristo deixa claro nesse texto que o seu reino não é deste mundo. O seu reino não é comparado com o reino físico e material. O seu reino é um reino espiritual. E até mesmo na plenitude do seu reino, quando ele voltar, ele reinará não neste mundo, mas no novo céu, numa nova terra. Cristo deixa muito claro em suas palavras nesse texto. Uma das acusações que os judeus estavam fazendo contra Jesus era que ele estava se apresentando para o povo como rei dos judeus. Isso trazia uma conotação diferente para a religião e para o Estado, mas uma coisa estava relacionada com a outra. A religião judaica esperava a vinda do Messias, que, segundo as profecias, era descendente de Davi e assumiria o trono para restabelecer a teocracia judaica. Essa promessa era de caráter espiritual, que implicaria no governo político material, e isso chocaria com o Império Romano, já que naquela ocasião eram os romanos que governavam Israel. Por isso essa acusação era de interesse de Roma. Entretanto, Jesus não tinha nenhuma aparência de rei. Não havia nada em Cristo que pudesse apresentar uma ameaça ao Império Romano. Pilatos testifica esse fato e por isso indaga Jesus: você de fato é rei dos judeus? No verso 33 ele pergunta. E aí Jesus responde: essa pergunta é tua. Os outros te falaram a meu respeito? Meus irmãos, a grande verdade é que Jesus de fato era rei dos judeus. Ele era descendente de Davi, sendo que o seu reino não era deste mundo. Ele veio para estabelecer um reino espiritual. Jesus veio ao mundo para isso. Ele nasceu para testemunhar da verdade, segundo as suas palavras. Mas ninguém enxergou a verdade. Um tempo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e, nesta ocasião, o apóstolo Pedro confirmou em sua pregação que Jesus, de fato, era o Messias prometido, o Rei dos judeus. Muitos que participaram da condenação de Cristo reconheceram esta verdade, se arrependeram e creram em Cristo como o Messias prometido e foram batizados. Isso está em Atos capítulo 2, a partir do verso 25. O texto diz assim: a respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirás que teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é Messias. Deus o fez Senhor e Messias. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que faremos?
Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos os que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que Pedro está fazendo é pregando para os judeus e dizendo para os judeus: vocês mataram o Messias, vocês crucificaram o rei de vocês. E Pedro vai utilizar a profecia de Davi, mostrando que a palavra do Antigo Testamento extrapola a sua aplicação ao homem, ao rei Davi, e apontava para Cristo como Messias, e Cristo toma, de fato, estabelece o seu reino, o seu trono, segundo Pedro, a partir da sua ressurreição. Portanto, Cristo não vem para reinar, ele já reina entre nós. Ele é rei, e isso foi estabelecido a partir da sua ressurreição. Muito bem. Isso confunde e confundiu a cabeça dos judeus, mas tocados pelo Espírito Santo, eles perceberam a besteira que eles fizeram, se arrependeram, se voltaram para Cristo, receberam o dom da salvação e foram batizados em nome de Jesus. E por que eles confundiram? Porque eles estavam esperando, literalmente, que o Messias, de fato, reinasse de forma física e material neste mundo. Mas Cristo deixou muito claro, ele disse: o meu reino não é daqui. O verso 36 ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Cristo não é deste mundo. O caráter desse reino é espiritual. E quando de forma plena for consumado, ele também não será desse mundo, mas no novo céu e numa nova terra. Cristo não pode contradizer as suas palavras. Quem é a chave de interpretação das próprias Escrituras? Quem é a revelação máxima das Escrituras? Jesus Cristo. E ele disse que o seu reino não é daqui. Jesus, de fato, afirma que ele é o rei prometido e que nasceu para isso. Só que ele vai dizer que só os que estão na verdade compreendem este fato. Ele vai dizer: tu dizes que sou rei, verso 37. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que Jesus está dizendo é: para compreender verdades espirituais, só é possível por meio da verdade. Precisamos estar do lado da verdade para compreender verdades espirituais. Se os nossos olhos não abrirem para a verdade de Deus, se a escama dos olhos não for tirada do ser humano, ele permanecerá na mentira. Mas aqueles que são e que foram trazidos para a verdade compreenderão as palavras de Jesus. Na verdade, Jesus é acusado de que queria ser rei dos judeus e é morto porque não quis ser o rei dos judeus como eles gostariam que ele fosse. Jesus é morto, não porque ele não era o rei dos judeus, mas porque ele não era o rei que os judeus gostariam que ele fosse. Na cabeça daqueles líderes religiosos, se Jesus de fato era o Messias prometido,
Então deveria assumir isso e se comportar como um rei que lideraria o povo contra os inimigos. Mas Jesus veio para testemunhar da verdade e trazer a plena revelação de Deus. Veio para demonstrar que as promessas do seu reino eram espirituais e não materiais. Por isso, não usou a espada como arma, mas usou a palavra. Não se cercou de soldados, mas juntou discípulos. Não encorajou a guerra, mas o comissionou para testemunhar. Seu propósito era ganhar as nações, estabelecer o seu reino, não pela força bélica, mas pelo poder de sua palavra. Cristo veio estabelecer um reino que não é desse mundo, pautado pela pregação da verdade. Ele é a própria verdade e nós estabelecemos o seu reino quando proclamamos esta verdade. Pilatos sabia, meus irmãos, que o real motivo para as acusações era a inveja. E não tinha nada contra Jesus, mas a sua fraqueza e pouco discernimento fez com que ele colocasse diante do povo uma decisão que precisava ser sua. Pilatos sabia que não tinha razão para condenar a Cristo, mas a sua fraqueza e o seu pouco discernimento fez com que ele lavasse suas mãos e desse para que o povo pudesse decidir a respeito do que ele deveria fazer com Cristo Jesus. E aqui a gente aprende um segundo ponto. A falta da verdade gera fraqueza e insegurança. A falta da verdade gera fraqueza e insegurança. Quanto menos estivermos na verdade, menos discernimento e convicção nós teremos para tomar decisões. A nossa dificuldade muitas vezes está relacionado ao pouco que nós andamos na verdade. A nossa insegurança, a nossa indecisão, a nossa omissão, a nossa precipitação, muitas vezes está relacionado a não conhecer a verdade. O verso 38 a 40 diz assim: que é verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Veja, meus irmãos, esse texto pressupõe algum tipo de anistia por causa da Páscoa. Mas, entretanto, no ordenamento jurídico romano, o juiz poderia absolver um prisioneiro ainda não condenado ou perdoar um crime de um já condenado. Porém, essa decisão era do magistrado. O que Pilatos faz aqui é delegar a sua decisão para uma espécie de júri popular. Ele não precisava fazer isso. Poderia simplesmente absolver, já que não havia encontrado nenhum crime para condenar Jesus, mas ainda mais como uma pena capital. Mas o que acontece aqui? Pilatos vai sendo impactado com a presença de Jesus. Só que ele não para ouvir a verdade. Ele pergunta: o que é a verdade? Mas o texto diz que ele sai. Ele não dá ouvidos à verdade. Já parou para pensar que muitas das pessoas querem saber a verdade, mas não param para escutar a verdade? Não têm paciência para aprender da verdade? Não perseveram na verdade? Não buscam a verdade? Porque muitos acreditam que a verdade retarda a vida. Eles precisam de decisões para hoje. A coisa é imediata. Eu preciso fazer aqui e ali. E eu preciso de uma resposta imediata. E a gente está acelerando as coisas o tempo todo. Agora o WhatsApp dá para ouvir áudio 2.0. Parece que é uma bênção. Mas na verdade o que está acontecendo com a gente é que nós estamos sendo conduzidos a viver aceleradamente. Porque quanto mais a gente corre, pouco a gente pensa.
Quanto mais a gente corre, pouco a gente para perguntar a respeito dos dilemas da vida. Quanto mais a gente enche a nossa cabeça de coisas, pouco a gente para refletir de fato quem nós somos, para onde nós estamos indo, qual é o propósito da nossa existência, o que de fato é verdade. A gente não percebe, mas nós estamos sendo manipulados para deixar de pensar as coisas mais fundamentais da vida. A gente quer apenas viver na superfície. Apenas estamos vivendo na superfície. Porque aprofundar dá trabalho. Conhecer a verdade, parar para ouvir a verdade, dá trabalho. Mas quanto menos conhecemos a verdade, mais fraco nos tornamos, mais inseguros nós somos e menos sabemos daquilo que precisamos ser, daquilo que precisamos fazer e quais decisões temos que tomar. E é o que acontece o tempo todo. Nós vamos delegando isso para as pessoas. É exatamente isso que Pilatos faz. Ele pega uma decisão que era sua e ele entrega para que outros pudessem decidir aquilo que ele precisava fazer. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? O tempo todo. O tempo todo são as pessoas que decidem por nós. Você já parou para pensar nisso? A roupa que você veste não é você que escolhe, mas é a moda que foi imposta. Já parou para pensar? As coisas que você gosta de fazer, você já parou para pensar se de fato isso veio de você? A gente não para pensar. A gente quer viver acelerado o tempo todo. E quanto mais isso acontecer, mais fraqueza, mais insegurança nós viveremos. E quanto mais inseguros nós formos, menos poder de decisão nós temos. Isso significa que mais manipuláveis nós nos tornamos. E aí a gente entra no terceiro ponto aqui. Sem a verdade, a multidão é facilmente manipulada. Sem a verdade, a multidão é facilmente manipulada. Marcos capítulo 15, verso 12 a 15, narrando também esse texto por um outro ponto de vista, vai dizer o seguinte: então, que farei com aquele a quem vocês chamam Rei dos Judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Veja que Marcos acrescenta um detalhe aqui, que João não menciona na sua narrativa. Parece, quando a gente lê João, que o julgamento é um tanto quanto privado. Parece que Pilatos está se referindo apenas aos líderes dos sacerdotes, dos chefes sacerdotes, os guardas. Mas não, quando Pilatos questiona, ele começa a questionar uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas manipulada pelo desejo inescrupuloso de líderes religiosos que por inveja queriam matar a Cristo, começam a gritar em alto bom som: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. Mas é tão impressionante que essa mesma multidão, há poucos momentos atrás, saudou Cristo quando ele entrou de forma triunfal em Jerusalém. Essa mesma multidão gritou: Hosana, que significa salve, bendito é o que vem em nome do Senhor. Poucos dias antes do julgamento, eles saudaram Cristo, dizendo: salve, reconheceram que de fato ele era aquele que deveria vir. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas dias depois,
essa mesma multidão estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A pergunta é: como podem mudar tão rapidamente de opinião a respeito da mesma pessoa? Como é possível gerar uma expectativa tão grande a respeito de alguém e pouco tempo depois odiá-lo tanto? Isso se explica na superficialidade que lidamos com a vida, o pouco embasamento que temos na verdade. Sem alicerce, somos conduzidos por quaisquer ventos de ideias, e isso acontece em qualquer área de nossa vida. Estamos sujeitos a sermos manipulados por pessoas que aparentam ter mais conhecimento do que nós. Estamos propícios a sermos manipulados por nossos sentimentos. Por isso, a base para as escolhas e decisões na vida não pode ser os outros, nem o nosso coração, mas sim a verdade. Sem a verdade, seremos facilmente manipulados. Nós vivemos um tempo já que não existe mais verdade nem fato, apenas narrativas. Já parou para pensar nisso? O que mais a sociedade fala hoje é de narrativas. E o que é uma narrativa? Se não dizer que pode acontecer de a verdade estar de ambos os lados. Mas a verdade não é uma narrativa. A verdade é algo absoluto. E nós devemos buscar conhecer a verdade. Senão pode ser que nós um dia estamos dizendo Hosana e no outro dia estaremos gritando crucifica-o, crucifica-o. Como é possível alguém diante de Deus, diante do altar, em dado momento fazer uma declaração de amor e dizer até que a morte separe? Depois de algum tempo, e pouco tempo que a gente tem visto na sociedade, as pessoas disserem umas para as outras, não existe mais amor. Como é possível isso? Como é possível mudarmos de ideia o tempo todo? Como é possível sustentarmos uma verdade, brigarmos por ela, e daqui a 2 dias a gente abre mão dessa verdade? Estamos de lado oposto. Como que é possível isso? É possível porque conhecer a verdade tem que parar para ouvir, tem que se relacionar com ela. A verdade é muito mais do que um conceito, a verdade é uma pessoa. E se nós não gastarmos tempo com esta pessoa, e essa pessoa tem nome, Jesus Cristo, nós facilmente seremos manipulados. Muito bem, está acabando meu tempo, mas quero ainda dizer que, em quarto lugar, a verdade é que Jesus é o Filho de Deus, igualmente divino como o Pai. João capítulo 19, verso de 1 a 12. Os judeus vão dizer que querem matar Jesus porque ele se declarou Filho de Deus. E quando isso é declarado a Pilatos, ele fica cada vez mais impactado e amedrontado. O texto vai dizer isso. Veja, o texto diz: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Não tinha nada contra ele, né? Mas mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Mais uma vez, depois de aceitar Jesus, Pilatos leva Cristo para os judeus e diz: eu não vejo nada para condená-lo. Mas o texto diz no verso 6: ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucificam. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus.
Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Olha que o texto nos revela, meus irmãos. Ele nos revela que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Os judeus queriam matar Jesus, porque olharam para ele e acharam que ele era um Messias falso. E ainda mais, ele se declarava filho de Deus. E aqui, filho de Deus não é como a gente diz, não é o filho de Deus. A gente se considera filho de Deus. Não é nesse ponto, porque se fosse esse ponto, não seria motivo para buscar matar Jesus por conta de blasfêmia. O ponto aqui é que os judeus sabiam que Jesus estava se declarando como divino, como filho de Deus, ou seja, da mesma essência do Pai, e por isso queriam matá-lo. E é interessante que tentam matar Jesus por aquilo que de fato ele é, porque Jesus de fato é o Filho de Deus, igualmente divino como o Pai. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade das Escrituras. Cristo é o Rei prometido, e portanto ele é da semente primeiro de Adão, e uma semente que passa por Davi, e por isso é necessário que ele venha ao mundo como humano, mas não apenas isso, ele é o Deus encarnado, o Filho de Deus. Esse é o grande mistério do cristianismo. Esta é a grande verdade do cristianismo. Cristo é homem e Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Negar a divindade de Cristo é negar o próprio Pai. Portanto, aqueles que não têm um filho, não têm o Pai. Não adianta ter Cristo apenas como um bom exemplo. Não adianta ter Cristo como um bom profeta, como o maior psicólogo que já existiu, como o homem que mais impactou a sociedade. O mundo, a história, é necessário crer que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. E a gente sabe que isso vai trazer muitas implicações para a nossa vida, para a nossa fé e para a pregação do Evangelho. Mas eu vou parar por aqui, meu tempo esgotou e semana que vem a gente continua pensando o que é a verdade. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir, nós iremos louvar ao Senhor, iremos adorar a Deus. E eu queria te fazer refletir e pensar hoje. Você conhece a verdade? Você tem andado na verdade? Eu queria que você pensasse nisso. A tua vida tem sido pautada na verdade? As tuas escolhas, as tuas decisões, o teu sentimento, as tuas ações, as tuas reações, o teu comportamento tem sido pautado na verdade? O teu olhar do mundo, a maneira como você olha o próximo, a maneira que você olha a sociedade, a maneira que você julga todas as coisas que nos cercam, é pautado na verdade? A gente precisa pensar nisso. Se tem algo que me marcou na conferência Reverentes, eu vou aproveitar e fazer aqui o comercial da conferência. Na última conferência que nós tivemos Reverentes, quando o pastor Wilson Portes esteve aqui, e alguém perguntou a ele na mesa redonda: o que você pensa sobre isso? E ele respondeu: eu não penso nada. Mas como assim não penso nada? Porque agora não
que vale não é a minha opinião, é o que a verdade ensina sobre isso. Hoje vivemos num tempo de muitas opiniões e de muitas narrativas. A pergunta que a gente precisa fazer é: será que essas opiniões estão fundamentadas na verdade? Nós precisamos chegar ao ponto de conhecer a verdade, ao ponto da verdade estar tão impregnada em nós, que aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que escolhemos, aquilo que decidimos é conforme a verdade. Se assim fizermos, oraremos e Deus responderá a nossa oração. Já parou para pensar nisso? Porque a Bíblia diz que se nós orarmos conforme a vontade de Deus, Ele responderá às nossas orações. Mas conhecer a verdade dá trabalho. E será que você está disposto a conhecer a verdade? Antes de tomar as decisões, parar e se aprofundar e conhecer a verdade? Talvez você pense que isso vai atrasar sua vida. Mas eu gosto sempre de pensar que não dá para ir para a prática se a gente não conhecer a teoria. Pode ser que a gente até pratique, mas a gente não sabe se está praticando certo ou não. Eu posso sentar ali no teclado onde está a Vivian e começar a achar que faço música. Eu posso tocar as mesmas teclas que ela toca. E para mim pode fazer sentido. Eu posso até achar que sai um som de uma música. Mas só quem conhece de música sabe se aquilo é música ou é apenas barulho. Quando a gente não conhece a verdade, a gente pode estar pagando mico e a gente nem sabe. Sabe aquela coisa que a gente está tendo opinião para tudo? E a gente fala de tudo. Hoje em dia, todo mundo sabe de tudo. Sabe de política, sabe de economia, sabe de educação, sabe de criação de filhos, conhece de religião, conhece a palavra. Todo mundo conhece de tudo. E quanto mais a gente sabe de tudo, menos a gente sabe das coisas. Porque a gente passa por cima de tudo, mas não aprofunda em absolutamente nada. O que Deus quer de nós é que nós nos aprofundemos na verdade. Para que deixemos de ser massa de manobra, seja da sociedade, seja da política, seja da religião, mas que a nossa vida esteja segura, firme, ao ponto de descansarmos em Deus, mesmo vivendo em um mundo tão atribulado, com tantas dificuldades que nós enfrentamos hoje. O descanso, a tranquilidade para a vida passa pelo conhecimento da verdade. Por isso eu encorajo você, se esforce em conhecer a verdade, em se relacionar com ela. Não faça da verdade uma superstição. Por favor, não faça isso. Não tome decisões na sua vida por meio de superstição. Conheça a fundo a verdade, porque ela vai conduzir os teus passos. Estava escutando esses dias Jonas pregar, Jonas Madureira, e ele diz o seguinte: ele diz, não decidir é decidir. E toda decisão que a gente toma revela de fato quem nós somos. Às vezes nós não queremos decidir por medo, mas o fato de não decidir já é uma decisão e nos revela de fato quem nós somos. Por isso, para que eu se coloque em menos situações como essas, é tão importante e tão necessário conhecer a verdade. Conheça a verdade, porque a verdade liberta.